pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós aprendemos a utilização do aço como material estrutural. Bom, nesta aula, nós vamos aprender as composições dos perfis e os tipos de aço estruturais que nós temos no mercado atual. Ok? Vou compartilhar com vocês a apresentação para que possamos acompanhar juntos. Bom, só um momento, por gentileza. Acredito que todos já estão acompanhando a apresentação, ok? Então, vamos lá. Perfis e aço estruturais, bom? Então, os perfis são dimensionados no Brasil de acordo com as prescrições da ABNT NBR 8.800/2008, ok? Então, a norma, né, que rege o dimensionamento de estruturas metálicas é a ABNT 8.800 do ano de 2008, ok? Conforme a videoaula passada, tá? Eu já expliquei que essa norma já está passando por revisões, ok? E assim que ela for publicada, teremos que pegar a nova versão dessa norma e entender as modificações que foram realizadas, tá? Dessa norma de 2008 para a nova publicação, tá bom? Então, essa norma possui campo de aplicação limitado, vamos prestar atenção, limitado ao projeto em temperatura ambiente, ok? Então, essa norma, tá? Ela é aplicada apenas em aço, tá? Na temperatura ambiente. Quem se lembra também, na videoaula passada, eu apresentei um gráfico, tá? Em que, conforme se aumenta a temperatura, o módulo de elasticidade do aço, assim como a tensão de escoamento, tem um poder de redução, ok? Então, a norma 8.800, ela apresenta o dimensionamento do aço em temperatura ambiente, ok? Em aço e das estruturas mistas de aço e concreto de edificações habitacionais. Bom, então, assim como explicado também na videoaula passada, a utilização de estrutura mista também está na norma 8.800 de 2008, ok? Então, edificações habitacionais, comerciais, industriais e públicas, ok? Além de passarelas e pedestres que suportam de equipamentos, ok? Aí aqui nós temos o print da capa da norma brasileira, ABNT NBR 8.800, bom? Que ela foi publicada aí na sua segunda edição no dia 25 de agosto de 2008 e foi válida a partir do dia 25/9 de 2008, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, qual que é o escopo da norma 8.800, tá? O que ela trata? Isso aqui é um print da norma, ok? Então, vamos lá. Esta norma, com base no método estados limites, nós vamos aprender, né, que nós temos dois estados limites, que é o estados limites últimos e o estado limites de serviço, ok? Estabelece os requisitos básicos que devem ser obedecidos no projeto à temperatura ambiente de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edificações, ok? Nas quais, dois pontos, os perfis de aço sejam laminados ou soldados, ou de seção tubular, com ou sem costura, ok? Com ou sem costura é com ou sem solda, ok? B, as ligações sejam executadas com parafusos ou soldas, ok? Os perfis de seção tubular podem ter forma circular ou retangular. A forma quadrada é considerada um caso particular da forma retangular, ok? Então, a norma divide em circular e retangular, beleza? Os perfis, o quê? Tubular, beleza? Aqui nós temos, né, dois exemplos aqui de um perfil laminado e de um perfil soldado, tá? Reparem que o perfil
laminado, ele já compõe aqui através do raio de curvatura, ok? Ou seja, ele é formado, né, através de um equipamento destinado à fabricação de perfil laminados, ok? Em que as propriedades desse perfil laminado estão representadas nesta figura, ok? De um perfil soldado está representado na figura à direita aqui, né? Perfil soldado. O que difere, né, além deste raio, tá? É a utilização de solda, né? Então, nós temos que, para compor um perfil soldado, nós temos que utilizar o material de ligação, tá? Que a gente chama de solda, tá? Entre a alma do perfil, ok? Um perfil, ele é composto, né? Pela essa região aqui vertical, que é chamado de alma, ok? E temos duas mesas, né? As mesas superior, tá? E a mesa inferior. Bom, então nós temos duas mesas, mesa inferior e mesa superior. Então, para utilização de perfil soldado, né, se faz necessário a ligação da alma com a mesa, ok? E nós vamos aprender nesta videoaula, tá, as composições de perfis soldado que eu posso encontrar, ok? Mesmo sendo um perfil, tá, que pode variar, né, as dimensões, porque esse perfil, ele é moldado, né? Ele não tem uma série catalogada igual o perfil laminado, né? O perfil laminado, você tem um catálogo de perfis que você pode estar utilizando, ok? O perfil soldado, não. O perfil soldado, você pode compor da maneira que deseja, né? Visto que você vai moldar, né? Você vai fabricar este perfil, ok? Porém, nós temos também algumas limitações, né? Como espessura de chapa, ok? Comprimento de chapa. Então, nós vamos aprender também esses quesitos nesta videoaula, ok? Saliento também que existe uma tabela também de perfil soldado, tá? Ah, Rodrigo, mas eu não posso moldar da forma que eu quero? Sim, só que nós temos, né, as boas práticas de perfis soldados. É isso mesmo. Já existe um catálogo de perfil soldado, padrão, né? Mas caso você queira, né, sair desse padrão, não tem problema nenhum, visto que o projeto, né, ele é um perfil soldado e você pode moldar da maneira que deseja, tá bom? Então, vamos passar para o próximo slide. Então, os perfis de aço devem ser fabricados obedecendo a norma brasileira aplicáveis. Ou, na ausência dessa norma, as normas da ASTM aplicável. Os perfis soldados podem ser fabricados por deposição de metal de solda, que eu acabei de falar, ok? Ou por eletrofusão, conforme os requisitos da ABNT NBR 15279, tá bom? Então, caso aí vocês queiram entender um pouco melhor, né, como se fabrica um perfil soldado, ok? Basta o quê? Pesquisar pela norma 15279 e dar uma lida nessa norma, ok? Eu já tive o prazer de ler essa norma, é uma norma bastante interessante e que dá todos os requisitos, tá? De solda, dimensional, de variação de dimensão que nós temos nos perfis soldados, tá? Essa norma é bastante completa. Então, caso aí, né, vocês queiram aprofundar em estruturas metálicas e, particularmente aí, tá? Na elaboração da norma, né, de fabricação de perfil, essa norma 15279 eu deixo como recomendação para vocês, ok? Então, essa norma não abrange o dimensionamento de estrutura em situações de incêndio. Agora já estamos falando da 8800, ok? O que deve ser feito de acordo com a BNT 14323. Nós vimos até aquela curva que eu apresentei na videoaula passada, ela está abordada na norma 14323, ok? Então, para a estrutura submetida à ação de sismos, deve ser usada a BNT NBR 15421,
É isso mesmo. Temos uma norma também a respeito de sismo aqui no Brasil, que é a 15421. Caso queira também aprofundar, tá? A respeito desse tema, sugiro também que leia essa norma, tá bom? Para outras ações, como impacto e explosões, o responsável pelo projeto deve avaliar a necessidade do uso de normas complementares, ok? Então, caso vocês aí, né, estejam desenvolvendo um projeto, né, que tenham que considerar uma outra ação, tá, que não está compreendida na norma 6120, que nós vamos aprender ela também, tá bom? E nem nessa norma 8800, vocês devem o quê? Procurar outras normas complementares conforme a utilização da sua edificação, ok? Esta norma não abrange o dimensionamento de elementos estruturais constituídos por perfis formados a frio. É muito importante essa nota, pessoal, tá? O que são perfis formados a frio? Perfis formados a frio, o pronome fala, né? Ele é constituído, algumas normas falam até conformado, ele é dobrado a frio. Ou seja, você não precisa levar este material, esta chapa, a um forno de reaquecimento. Você consegue dobrar, tá? E essa chapa constituindo-se um perfil formado a frio. Como, por exemplo, né, algumas terças, né, alguns perfis U, tá? Em que você consegue pegar uma chapa, nós vamos ver também, né? Não é qualquer espessura de chapa, tá? Tem que ser uma chapa com espessura, né, inferior, nós vamos ver a 4,75, 73 milímetros, tá bom? Para que você possa pegar essa chapa e conformar essa chapa. Você vai tomar chapa plana, que você pode conformar ela num perfil U, por exemplo, ou um perfil U enrijecido, ou que numa cantoneira, tá bom? Perfis I não são perfis formados a frio, tá? Perfis I, nós vamos ver que são perfis soldados ou laminados, tá bom? Mas na constituição, né, do seu projeto, você provavelmente também vai utilizar perfis formados a frio, tá? Assim como eu disse, uma terça ou algum elemento estrutural, né, adicional aí na sua estrutura, tá bom? Que vai ser feito, tá? O dimensionamento deste perfil formado a frio, conforme a BNT NBR 14762. Ok? Então, caso vocês queiram também aprender, né, o dimensionamento que, infelizmente, né, não cabe nesse curso nosso, né, que a duração dele, infelizmente, não dá para também abordar a 14762, tá bom? Eu deixo também essa norma 14762 como aprendizado para vocês, tá bom? Para o quê? O dimensionamento de perfis formados a frio, ok? Então, eu deixei, tá? Nesse slide, 4 normas para o aprendizado de vocês, tá bom? Que é a norma 15279, beleza? Que ela é para a fabricação de perfis, ok? Temos também a 14323, que é para a situação de incêndio. Temos a 15421, que fala a respeito, né, de ação de sismos, ok? E a 14762, que fala sobre o dimensionamento de perfis formados a frio. Bom, é uma norma também muito interessante e nós, como engenheiro, né, estruturais, temos que entender também sobre o dimensionamento de perfis formados a frio. Bom, 1.8. O responsável pelo projeto deve identificar todos os estados limites aplicáveis, mesmo que alguns não estejam citados nessa norma, e projetar a estrutura de modo que esses estados limites não sejam o quê? Violados. Então, o que a norma fala, né? Que todos os esforços resistentes, tá? Todo o seu elemento estrutural devem resistir aos esforços solicitantes, mesmo que não estejam contemplados nessa norma, tá? É óbvio, pessoal, 99% dos casos, né, essa norma 8800 e essas normas complementares, tá? Elas atendem, mas
caso você esteja aí dimensionando, verificando, né, uma estrutura numa condição especial, deve-se levar em consideração todos os estados limites, todos os carregamentos. Bom? Então, os perfis estruturais abertos, né, que a gente chama utilizado aí, né, os perfis I, mais utilizados na construção metálica brasileira, né, que também estão previstos na 8800/2008, pode ser classificado segundo o modelo de obtenção, em perfis laminados e perfil soldado, ok? Acabamos também de passar aí no slide anterior, ok? Existem outros tipos de perfis, como os formados a frio, que acabamos de falar, que possuem características especiais que fazem, tá, com que o seu dimensionamento tenha que ser feito por outras normas. Qual norma? 14762, bom? E que não serão abordados nesse curso, tá? Infelizmente, tá, pelo prazo, né, desse curso, não temos condições também de abordar a norma 14762, bom? Mas acredito aí que no futuro breve vamos ter também a oportunidade de passarmos aqui juntos a norma 14762, ok? Então, aqui compõe, né, um perfil laminado. A gente pode observar a diferença do perfil laminado para o perfil soldado, principalmente aqui por este raio, tá? O perfil laminado, como falamos aqui, né, que nós vamos aprender também aqui no curso. Neste caso aqui, ele foi formado por uma solda de filete, tá bom? E aqui ele é formado, né, através aqui de um equipamento que gera esse raio aqui, essa curva, né, de entre, né, a mesa e a alma do perfil. Bom, então vamos lá, esse raio de curvatura. Então, senhores, os perfis laminados, bom? Os perfis laminados são aqueles obtidos por meio de um processo de transformação mecânica de metais, chamados de laminação, ok? Nesse processo, a forma de um corpo metálico é alterada para torná-lo adequado a uma determinada aplicação, ok? E temos aqui, né, por exemplo, tá? As chapas, né? Nós temos cilindros, tá bom? Horizontais e cilindro vertical, beleza? Aqui essa chapa, né? Ela vai passar por esses cilindros e vai fazer o quê? Uma conformação, tá? Ele vai passar por um processo de transformação mecânica e que vai ser obtido o quê? Uma forma de um perfil laminado, um perfil I, beleza? Então, nós temos aqui um perfil de seção aberta também, né? Que nós temos aqui esses cilindros horizontais e, posteriormente, vai passar por cilindro também, né? Vertical e o cilindro horizontal, que são dispostos, né? De maneira que distintas, né? Das chapas para fazer a conformação do perfil, tá bom? Então, o perfil laminado, ele é feito através do quê? De um processo de laminação, de transformação mecânica, ok? Então, os perfis soldados, tá? As chapas podem ser grossas, que nós vamos falar, né? Que são espessura igual ou superior a 4,75 milímetros, ou finas, que são espessuras o quê? Inferiores a 4,75 milímetros, tá bom? Aqui somente serão tratadas as chapas grossas. As chapas finas são mais usadas para fabricação de perfis formados a frio, ok? Acima, pessoal, de 4,75, tá? Não é conveniente, tá? Não existe também no mercado perfis formados a frio, visto que quando você tem uma espessura, né, maior, quando você conforma uma chapa, como você dobra essa chapa, você pode gerar fissuras, tá? Comprometendo, assim, este material na região da curva, ok? Então, nós vamos tratar aqui
né, chapas com espessuras, né, de mercado acima de 4,75 para o quê? A obtenção de perfis soldados. Ok? Essas chapas são fornecidas, tá? Normalmente, geralmente, como peças retangulares, com comprimento de 12 metros e largura de 3,2. Ok? Para nós, né, engenheiros, nós precisamos entender a questão de largura, né, para dimensionarmos aí, né, o máximo de largura, tá, do nosso componente estrutural, tá, de 3,2 e também nesse comprimento de 12 metros. Visto que, a partir desse comprimento, caso não tenha no mercado, eu vou ter que fazer o quê? Uma emenda de perfil, ok? Que nós vamos também aprender nesse curso, tá? Como a gente faz uma emenda de perfil. E emenda de perfil, tá? Não é uma exclusividade de perfil soldado. Podemos ter também emendas em perfis laminados. Então, nós temos que aprender e entender, né? Como se faz emenda, tanto em perfil soldado quanto perfil laminado, ok? E também as diferenças, as particularidades, né, de cada elemento estrutural, tá? Por exemplo, eu tenho uma viga. Como que eu faço emenda em uma viga? Tá? As boas práticas de fazer uma emenda em uma viga são as mesmas utilizadas em um pilar? Será que são, né, equivalentes? Vamos ver isso também durante, tá, essas videoaulas do nosso curso, ok? Então, pessoal, perfis soldados. Bom, a tabela abaixo apresenta as espessuras comerciais das chapas grossas produzidas no Brasil. Ok? Então, isso aqui é o quê? Comercial. Por quê, pessoal? Para a gente não fazer um projeto de um perfil soldado que eu não tenho uma espessura comercial. Por exemplo, você vai fazer um projeto, né? Reparem que acima de 4,75, nós temos 6,3. Você vai fazer um projeto de uma alma, por exemplo, com espessura de 5,30, não faz sentido, né? Visto que as espessuras comerciais, tá, estão apresentadas aqui nesta tabela, ok? Vale ainda salientar que os principais fornecedores brasileiros de chapas para a construção civil produzem esses produtos nos aços normatizados pela BNT, nos aços certificados pela STM e ainda nos próprios aços. Bom, repare, pessoal, que nós estamos vendo aqui também várias siglas, né? A BNT, a STM. Nós vamos também aqui, através da videoaula, ver o que é que significa cada sigla dessa, tá bom? Qual norma, qual órgão, qual a sociedade, qual associação, né, representa cada sigla dessa, tá bom? Então, temos as espessuras, pessoal, que variam, então, de 4,75 a 102. Então, tanto de chapa, né, mais fina, quanto de chapa mais espessa, tá bom? Lembrando sempre que estrutura metálica, a gente trabalha na unidade de milímetro, ok? Então, lógico, pessoal, dependendo aí, né, da magnitude da sua obra, nós vamos trabalhar com espessuras menores, né? De 4,75, 6,3, 8, 9,5, tá? E no máximo aqui 12,5 milímetros. Bom, mas temos que entender que existem espessuras maiores, tá? Por exemplo, 16, 19, 22,4, 25, 31,5, 37,5, 45, 50, 57, 63, 76, 89 e 102, ok? E a massa, tá? Que é quilograma por metro quadrado de cada espessura dessa, ok? Basta o quê? Pegar o peso específico do aço, 7,850, vezes a espessura, vezes 1 metro por 1 metro. Aí nós vamos encontrar a massa, né, de cada chapa dessa, ok? Próximo slide, então. Aço, pessoal, tá? De uso frequente especificado pela ASTM para uso estrutural, ok? Então, nós temos aí, Rodrigo, é qualquer tipo de aço eu posso utilizar, né, para o uso estrutural? Não, ok? Nós temos a norma 8800, que ela estabelece esses aços,
tá? Para o uso estrutural. Por quê, Rodrigo? Nós vamos ver aqui na norma que, para o aço ser utilizado como estrutural, ele tem que ter uma divisão entre FU e FY maior do que um determinado valor, para que o meu aço não entre em colapso do quê? De forma brusca. Está lembrado na videoaula passada, que nós vimos o gráfico tensão-deformação, que nós temos a região elástica, o patamar de escoamento, que está na região plástica, não é isso? E a curva, né, de estricção, que a partir de um certo momento ela sai da resistência última e passa para a ruptura. Então, para que o aço, né, passe por todas aquelas fases e que eu tenha, né, uma segurança, né, em que a minha estrutura, né, vai deformar, né, lembra da ordem até de 20% antes de entrar em colapso? Eu tenho que ter, então, este FU e o FY com uma divisão, que nós vamos ver aqui, maior do que um determinado número, tá bom? Para que eu possa utilizar esse aço como estrutural, ok? Então, pessoal, nós temos aqui os aços carbono, né? Que é o A36 e o A500. Bom, o mais utilizado no mercado é o A36, ok? Então, o aço A36, nós podemos encontrá-lo, né, no produto, tanto em perfis como chapas e barras, ok? E ele, né, possui um FY, tá? Resistência ao escoamento aí de 250 MPa, ok? E um FU, resistência última, que varia de 400 a 550, ok? Então, FY 250, vamos, né, gravar esse número, que durante os nossos exercícios práticos aqui, quando nós especificarmos um A36, nós temos que considerar, né, um FY de 250 e um FU de 400 a 550, tá bom? E, pessoal, classificação também, aços de baixa liga e alta resistência mecânica, tá? São os famosos aqui, aço A572. Aço A572, tá bom? Então, quando, né, tivermos aí perfis, tá? Nós vamos utilizar, né? O grupo de perfil, nós vamos ver no próximo slide, o que significa, né? 1, 2, 3, 1 e 2. Porém, eu já adianto para vocês que o perfil A572, o mais comum que nós temos é o grau 50, tá? Ele é até representado por A572, grau 50, GR 50, ok? Em que ele possui, tá? 345 FY, né? Resistência ao escoamento, e 450 resistência última, tá bom? E quando, pessoal, né, ele é composto aí por chapas e barras, vai variar conforme a espessura, tá bom? Geralmente, se for menor do que 100, ele vai cair também aqui no grau 50 e vai apresentar 345 e 450, bom? Então, é muito importante você especificar no seu projeto estrutural, né? Caso seja perfil, né, soldado, qual material nós vamos compor esta alma, a mesa superior e a mesa inferior, né? Vai ser um material A36 ou vai ser um A572? Tá? Tem diferença, Rodrigo? Muita. Se você comparar aqui, ó, 250 para 345, tá? Nós estamos aumentando o quê? Consideravelmente a resistência ao escoamento, tá bom? Assim como também, pessoal, né? Como você tem aços diferentes, tá? O perfil ele não é soldado. Então, a especificação de solda, tá? Entre esses elementos, tá? A especificação vai ser conforme a gente chama de material base, tá?
este material base vai ser um A36 ou A572. A norma também estabelece que, conforme o tipo de material, tá? Nós temos também o quê? O processo de soldagem. É isso mesmo. Se for um A36, é uma metodologia de soldagem, um tipo de solda, tá? Sendo a 572, temos que consultar também lá na norma e ver qual material de solda vamos utilizar, caso o metal base seja o A572, ok? Então, pessoal, temos também o aço de baixa liga e alta resistência mecânica resistente à corrosão atmosférica, tá? Que são, por exemplo, aí, né, o aço A242, que podemos encontrar, né, entre perfis, chapas e barra, e o A588, que ele é também constituído por perfil, chapas e barras. Bom? E o aço de baixa liga temperado e auto-revenidos, ok? Que é o A913, tá? Que também possui, tá? A resistência, né? Aqui não saiu, mas aqui a resistência ao escoamento e aqui a resistência última. Ok? Então, senhores, grupo de perfis laminados para efeito de propriedades mecânicas. Tá bom? Então, vamos lá. Grupos, né, de perfis. Grupo 1. Então, quando você vê na tabela aqui, ó, lembra que eu expliquei? Grupo 1, 2 e 3. Grupo 1, 2, 3. Aqui é só grupo 1 e 2. Por quê? O grupo 1, né, ele é constituído por perfis com espessura de mesa, tá? Inferior ou igual a 37,5. Tá bom? Grupo 2, perfis com espessuras de mesa superior a 37,5 e inferior ou igual a 50. E o grupo 3, perfis com espessura de mesa superior a 50 milímetros. Ok? Então, vamos ter ali, né, perfis 1, 2 e 3, que vai ser conforme o quê? A espessura da mesa. Tá bom? Menor do que 37,5, grupo 1, entre 37,5 e 50, grupo 2, e superior a 50, grupo 3. Ok? O grupo 4, pessoal, são perfis tubulares. Ok? Letra B. T corresponde à menor dimensão ou a diâmetro da seção transversal da barra. Ok? C. Barras redondas, quadradas e chatas. Ok? E, por último, letra D. A relação FU barra FY não pode ser inferior a 1,18. Tá bom? Tá lembrado que a relação que nós acabamos de falar, né, para a utilização do aço como elemento estrutural, que tem uma divisão entre FU e FY, é exatamente isso aqui, ó. Não pode ser inferior a 1,18. Ou seja, pessoal, tem que ser maior do que 1,18 essa divisão. Ok? Assim, se você pegar todos esses aços aí e fazer essa divisão, vocês vão concluir que a divisão vai dar maior do que 1,18. Por quê? Porque eles são classificados como aço estrutural. Ok? Que ele é o quê? Especificado pela STM e essa tabela está na norma 8.800. Tá bom? Que é a norma o quê? Utilizada para o dimensionamento de estruturas metálicas. Tá bom? Então, senhores, falamos aqui sobre os aços o quê? Utilizados. Agora vamos falar sobre os aços estruturais produzidos pelas siderúrgicas brasileiras. Bom, por exemplo, nós temos o Uzi Civil, tá? E esse 300 aqui, ó, ele referencia o quê? A tensão de escoamento FY. Tá bom? E nós temos o fabricante aqui, que é a Uzi Minas. Bom? Então, se você pegar um aço Uzi Civil, por exemplo, 300, ele é utilizado o quê? Para a aplicação, né, na construção civil, o próprio nome já diz, né? Uso de Uzi Minas, civil de utilização na construção civil, e possui o quê? 300 MPa de escoamento. Bom? Temos o civil 350, né? O que vai mudar é o quê? Escoamento e última, ok?
E temos a identificação também aqui, que nós vamos ver aqui embaixo, né? O que significa cada identificação dessa? Nós temos também o use-saque, né? Uso de Usiminas, saque, né? De quê? Ele tem uma proteção à corrosão, né? Que a gente chama o quê? Use-saque 300, tá? Ele possui o quê? 300, né? MPa de escoamento e 400 último. Repare que ele é igual ao uso civil em questões de resistência, mas ele possui uma propriedade diferente. Podemos ver aqui 1 e 3, tá? Então, tudo que é 1, ele é um aço carbono, ok? Simples. 2, aço de baixa liga e alta resistência mecânica, né? 300, 350. Ganhei o quê? Resistência mecânica. 3, aço carbono resistente ao quê? Corrosão atmosférica. Então, use saque, que a gente chama também aí de aço patinável, né? Ele possui o quê? Uma resistência à corrosão o quê? Atmosférica. Ok? E o item 4, que ele é aço, né, de baixa liga e alta resistência mecânica à corrosão atmosfera. Use saque 350. Repare que ele possui, né, alta resistência mecânica, né, 350, e além disso, ele é o quê? Possui corrosão atmosférica. Tranquilo, pessoal? Então, o que vai mudar aqui, tá? É apenas o quê? A especificação com relação aqui à aplicação do material, ok? E FY e FU, tá bom? E temos aqui, né, como exemplo, né, alguns fabricantes, mas ressalto o quê? Outra siderúrgica brasileira também fabrica o quê? Esses aços, ok? Porém, eles são especificados conforme, né, com as siglas aí iniciais, tá? Pelo primeiro nome aí, ou o quê? Que se relaciona com o nome da siderúrgica, tá bom? Mas o quê? O mais comum, volto a dizer, é o quê? O ASTM, que é especificado, né, pela STM, que seria o A36 ou A572. Mas caso vocês tenham aí, né, um projeto diferenciado, um projeto específico, que requer, né, um aço, né, com melhores qualidades do que o A36 ou A572, temos também aqui alguns exemplos. Tá bom? Agora, pessoal, nós vamos, né, ver aqui com relação, tá, aos perfis laminados, tá? Então, perfis laminados, W, né? Ou seja, toda vez que vocês, então, né, encontrarem aí, tá, no mercado, quando já inicia com a letra W, tá? Isso já refere o quê? Perfil laminado. Tá bom? Assim como, né, nós temos as tabelas de perfis soldados, tá? Nós temos também a tabela de perfil laminado, ok? Lembrando que em perfil soldado, eu falei que mesmo que tenha uma tabela, caso você queira sair dessa tabela das boas práticas, não tem problema, visto que, né, o perfil ele é fabricado conforme a sua necessidade, né? Ele é um perfil soldado, moldado, né? Geralmente o quê? Na oficina. Perfil laminado difere disso, né? Visto que é um perfil comercial, tá? Então, ao utilizar um perfil laminado, nós não podemos sair dessa tabela, tá? Visto que esta tabela aqui é uma tabela normatizada, ok? Em que os fabricantes de perfis laminados, tá? Eles fabricam os seus perfis tomando como base essa tabela, ok? Então, na utilização, né, em estruturas aí de perfis laminados, nós temos que obedecer essa designação de cada perfil que nós temos, tá, estabelecido pela ASTM, ok? E a grande vantagem, pessoal, de utilizar, né, esses perfis laminados é que nós já temos, né, todas as propriedades desses perfis tabelado. É uma vantagem quando vamos dimensionar o perfil, né?
quando temos perfil soldado, né, caso ele não seja tabelado, nós temos o quê? Que calcular, além de verificar se o perfil suporta o carregamento ou não, tá? Nós temos que calcular também, tá? As propriedades do perfil, tá? E quando temos perfis laminados, não. Ok? Então, vamos lá. O perfil, pessoal, mais simples, tá? Que nós temos como perfil laminado, ele é o W, toda vez que se fala W, tá? Você já pode relacionar com o perfil laminado, tá bom? Ele é o W. E 150 por 13, tá? 150, pessoal, é a família que a gente chama de 150, tá? Em que ele possui a altura próxima de 150. Por que próxima, Rodrigo? Porque não é o quê? 150. Ele é da família de 150. Ok? E vezes, né, por aqui 13. 13 é o quê? É a massa, é o peso dele por metro, tá bom? Ou seja, o W150, ele possui aproximadamente, tá? 150 milímetros de altura e 13 quilos por metro, ok? Quando você pega aqui, ó, a massa linear, 13 quilos, tá bom? Ele possui de área, né? 16,6, e nós temos aqui as dimensões, tá bom? Que nós vamos ver agora aqui no próximo slide, beleza? Então, pessoal, nós temos o que? A família do W150, a família do W200, a família do W250, a família do W310, a família do W360, a família do W410, a família do W460, a família do W530 e a família do W610. Ok? E aqui nós temos o quê? As propriedades aqui de cada perfil laminado desse, tá? Então, quando você pega o valor aqui de D, é a altura externa do perfil, tá? Então, voltando aqui, né, no W113, qual que é o valor de D? 148. Ou seja, o W150, ele possui, por 13, ele possui o quê? 148 milímetros de altura. O próprio W150 por 18,4, ele já possui 153. E o maior W150 por 37,1, 162. Tá bom? Então, por isso que a gente chama o quê? De família. Tá? E, na frente aqui, o peso de cada... O peso linear, né? A massa linear de cada perfil. Tá bom? Então, o valor de BF é a largura da mesa, o valor de TF é a espessura da mesa, tá bom? H é a altura interna. Repara que essa altura interna não pega o quê? Os dois raios de concordância, tá bom? E temos o delinha, que é o quê? Essa, né, altura livre da alma, ou seja, já desconsiderou o raio de concordância. Ok? Então, pessoal, o W150 por 13, ele possui 148 de altura, espessura, né? Espessura não, né? Largura da mesa, 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros. Espessura da alma, TW, 4,3, tá bom? TF, espessura da mesa, tá? Como perfil laminado, pessoal, ele é duplamente simétrico. Então, que a largura da mesa superior é igual à largura da mesa inferior, espessura da mesa, né, superior é igual à espessura da mesa inferior. Bom? E o valor de TF, né, 4,9, que são as espessuras das mesas, né, que são iguais, né, a superior e a inferior, tá bom? H, tá, é a altura interna,
né? Sem retirar o quê? Os dois raios de concordância. E de linha interna. Então, ele tem 138, né? Tirando aí as duas espessuras, né? Das mesas, e o de 118, tirando os dois raios de curvatura aí. Bom, aqui nós temos as propriedades também, né? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, tá? E as propriedades também aqui de torção, tá bom? Nós temos as esbeltez aqui local, ok? E reparem, né, que este catálogo aqui, né, de perfis laminados, tá? Ele já traz aqui o valor de FY, 34,5. Porém, a unidade aqui está o quê? Quilonewton por centímetro quadrado. Ok? Então, vocês vão, né? Depois acompanhar comigo aqui, que se eu transformar quilonewton por centímetro quadrado para MPa, basta multiplicar por 10. Tá? Então, 34,5 vezes 10 é 345 o quê? MPa. Ou seja, 345 MPa, tá? Essa tabela ela corresponde ao quê? A um aço A572, grau o quê? 50. Que possui o quê? 345 megapascal, vezes 10 a sexta, né? Pascal é Newton por metro quadrado, ok? Ou então o quê? Quilonewton por centímetro quadrado, ok? Basta passar o quê? Metro quadrado para centímetro quadrado e mega, que é vezes 10 a sexta, para o quê? Quilonewton. Tranquilo? Então, pessoal, o que é mais importante nessa tabela, né? Lógico, tudo aqui é importante, né? O que é mais importante é nós entendermos aqui, né, qual família que estamos trabalhando, tá bom? O peso do perfil por metro, tá? Visto que, né, economicamente falando, né, o aço nós compramos ele, né? Tem alguma diferença entre famílias, sim, tá? Mas nós vamos partir da premissa, né, que a gente compra ele por quilo, tá? Temos que entender também, né, em que a inércia, né, principalmente no eixo X, ela é muito importante para nós, tá? Quando estamos trabalhando aí também, principalmente como viga, que é um elemento que está submetido à flexão, tá? A inércia aí também é muito importante em X, tá? Por que em X, pessoal? Em X porque nós vamos considerar que vamos colocar a nossa viga com a inércia máxima para cima, né? Ou seja, com a viga, vamos chamar assim, a viga está em pé, na vertical, ok? A viga na horizontal, a minha inércia em X passa para a inércia em Y. Então, quando eu estou trabalhando, né, com perfis submetidos à flexão, como, por exemplo, né, vigas, flexão é momento fletor e cortante, esse cisalhamento, né? A inércia em X, ela é importantíssima para nós, tá bom? E quando eu estiver trabalhando com pilar, tá? Em que o esforço predominante nele, né, é compressão, então eu tenho que atentar também para a inércia no sentido Y, tá? Não adianta nada eu ter um perfil que possui uma inércia, né, absurda em relação ao eixo X, por exemplo, e em relação ao eixo Y, ela não atende, né, 100%. Ou seja, o seu ponto frágil, tá, sempre vai ser a inércia no eixo Y, tá? O que, pessoal, alguns livros, né, até falam em perfil I e perfil H, tá? A diferença entre perfil I e perfil H é exatamente essa, tá? Tem uma relação aí entre as inércias em X e Y, que falam que, caso a inércia em X é muito maior do que a inércia em Y, é um perfil I. Caso a inércia em X
tá? Ela se equivale a um determinado valor proporcional com a inércia em Y, é um perfil H, ok? Eu não gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar o quê? Nós temos os perfis laminados e perfis soldados. Perfis laminados é o W. Pronto, acabou. Ok? Ah, mas se ele é perfil I ou H, para mim, independe, tá? O que eu tenho que garantir é o quê? Que a menor das inércias, né? Nesse caso aqui, que é a inércia em Y, ela tenha capacidade de carga para suportar o carregamento. Ok? E também, pessoal, nós vamos ver também aqui nas próximas aulas que eu tenho alguns artifícios, tá? Para o quê? Pegar, mesmo que seja um perfil I, tá? Travá-lo, né? Por exemplo, né? Em distâncias, né? Equivalentes aí, em que a minha inércia, né? Em relação a este comprimento destravado, né? Ela se equipara ao eixo X, tá? Ou seja, então um perfil I, tá? Ele às vezes pode ser o quê? Muito mais estratégico para dimensionar num perfil, né, para pilar do que um H. Então, pessoal, perfil I e H, eu não costumo trabalhar com perfil IH, tá? Eu prefiro trabalhar com o perfil W, tá? Por quê? Né? Nós dimensionamos qualquer prédio de quê? De cima para baixo, ok? Então, eu gosto também, para otimizar o projeto, tá? Lógico, né? Quando possível, utilizar, bom, os perfis, né, das vigas também nas colunas, quando dá, né, pessoal? Para quê? Para você não ficar comprando, ter que pesquisar, né, aí no mercado, vários modelos de perfil. Não faz sentido, né? Tecnicamente, ok. Tá? Tecnicamente, o que é que nós temos que atentar? Que o pilar suporta o carregamento e que a viga suporta o carregamento. Pronto, acabou. Ok? Mas também nós temos que pensar um pouco fora da caixa, né? Não pensar apenas na parte técnica, pensar também o que na parte comercial, tá? Quanto menos, né, famílias de perfis aqui, né, o seu cliente puder comprar, que você puder otimizar, né, o seu projeto, é melhor. Ok? E, pessoal, além disso também, eu sempre oriento, tá? Isso já aconteceu até comigo, é o quê? Na região que você estiver, né, fazendo o dimensionamento de perfis, eu sugiro você pega um catálogo aí que pode ser na própria internet, pega os principais fornecedores, tá, de perfis aí para essa região, liga para o principal fornecedor e pergunta se ele possui, né, o perfil que você está querendo utilizar no seu projeto, tá? Reparem que, né, nós temos uma série de perfis catalogados, tá? E é óbvio que você não encontra todos esses perfis, né, automaticamente aí em todos os comércios na região, tá? Ninguém vai ter na sua fábrica, né, ou no seu estoque, ou na sua revendedora, né, todos esses perfis aqui armazenados esperando a sua solicitação. Isso não vai acontecer. Né? Então, tem alguns perfis, tá? Por exemplo, que eles são mais utilizados, como, por exemplo, o W150x13. Tá? Ele é muito utilizado. Então, automaticamente, a probabilidade de você encontrar um W150x13, ele é alto. Tá? Porém, se você especificar, por exemplo, um W150x37,5, repare que ele possui o quê? 37,5 kg por metro. Ele é um perfil comercial? Sim. Por quê? Porque ele está na tabela. Mas o quê? A probabilidade de você encontrar este perfil, tá, no revendedor é menor do que o W150x13. Tá visto que ele é mais leve e esse W150x37,5, apesar, né, dele estar contido aqui, né, nessa tabela, mas ele não é tão comercial, ele não é tão procurado. Tá? Por quê, pessoal? Por causa das propriedades dele. Tá?
Por exemplo, tá? Se nós olharmos apenas a inércia, o W150 por 37, ele possui o quê? 2.224 centímetros a quarto. Tá bom? E se você pegar, por exemplo, aqui, o W200 por 26,6, ele possui 2.611. Então, caso eu, né, vou verificar aqui, por exemplo, submetido à flexão, o W200 por 26, ele é mais vantajoso para mim do que o W150 por 37. Primeiro o quê? Pelo peso, né? 37 e 26. Ele pesa 10 quilos, né? Aproximadamente, né? Menor do que o W157 por 37,5. Ok? E o quê? A probabilidade de você encontrar ele no mercado é bem maior do que esse outro aqui, tá? Que ele possui 37 quilos. Não quer dizer, pessoal, que não vai encontrar. Por isso que eu fiz essa, né, sugestão para vocês, para que antes de de fazer o projeto, né, pegue o telefone, liga para os principais fornecedores, tá, daquela região e faça uma consulta. Ok? Então, pessoal, continuando a tabela, tá? Não vou passar item a item com vocês. Passei com vocês apenas o W150 por 13, tá? E os demais perfis vamos manter também a mesma linha de raciocínio. Ok? O que vai mudar o quê? Dimensão, as propriedades do eixo X, do eixo Y, torção, esbeltez, lambda e as famílias, né? Que, volto a dizer que são muito importantes, né? W150, 200. Repare que 200 não quer dizer que é a altura, é a família de 200, tá bom? Mas o que? A altura está próxima a 200, tá? 250, 310, 360, 410, 460, 530, 610 milímetros. Ok? E o peso aí por metro de cada perfil que está constituído, tá, por essa família. Ok, pessoal? Então, o que eu tinha para apresentar, né, nesta videoaula, tá, a respeito de perfis, tá, e tipos de aço estrutural, era isso, ok? Fazendo um breve resumo, então, né? Nós temos perfis soldados, perfis laminados, tá bom? Temos tabelas de composições de perfis, tá? Os perfis laminados, nós não podemos fugir dessa tabela. Os perfis soldados não é recomendado, mas caso queiram fugir dessa tabela, podem fugir, ok? Desde que você obtenha o quê? As propriedades dessa seção transversal que atende o quê? As prescrições da norma ABNT 8.800, ok? E também o quê? Da norma que estabelece a composição de perfil, que é a norma o quê? 15279, ok? Vimos também, né, essas 4 normas que são importantíssimas, né, para obtenção de conhecimento para quem trabalha com a estrutura metálica, que é a 15279, que acabei de falar, 14323, a 15421, não é tão importante, mas como trabalha em sismo, né, temos também que entender como isso impacta nos nossos projetos, e a 14762, que a gente fala de perfis formados a frio. Não se trata de perfil laminado e nem perfil que soldado. Ok? Vimos também que a norma 8800, ela trabalha apenas, né, em temperatura ambiente, não trabalha, né, em situação de incêndio, que devemos procurar, então, a norma 14323, tá bom? Vimos espessuras de chapas comerciais, vimos que também, né, temos aí os perfis, né, que são constituídos, né, pelos aços, né, que são especificados pela ASTM, e que o mais comum é o A36 e o A572 grau 50, tá bom? O A36
ele vai variar, né? O FY aqui de 250 e o FU de 400 a 550, ok? Caso vocês aí, né, não tenham um laudo anterior da composição do aço, eu sugiro utilizar o quê? A favor da segurança, 400 megapascal. Bom, então, no seu projeto, quando você utilizar um A36, você vai colocar um FU, resistência de escoamento 250, e uma resistência última de 400. E o A572 grau 50 não vai variar. 345 FY, 450 o quê? FU, tá bom? Vimos também, né, os aços estruturais que são produzidos pela siderúrgica brasileira. Vimos também, né, o catálogo de perfis laminados, com as famílias, com os pesos, tá? Com as propriedades, né, em cada eixo. E, por fim, ok, pessoal? Espero aí que tenham, né, gostado dessa videoaula. Espero que tenham, né, um conhecimento agora mais aprofundado, tá? No tipo de aço e nos perfis laminados e soldados que podemos utilizar, né? Esta gama de perfis que nós podemos utilizar nos nossos projetos estruturais. Ok? Então, pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Ok? Abraço!